Oi, Mar. Paula, Vebão. Gente, faz tantos anos que eu não tô junto do Vebão que eu tô até mais feliz, ó. Sorridente, né? E aí, E Guga, aí, tudo bem? filho? Tudo ótimo, hein, Mar? Beijão, Mar. Olha, Jéssica. Ah, maneira. Ô, mal, cara. Nossa. Ô, Da onde você tá? eu tô em casa, cara, em Campinas. Ah, Estou com a Vanessa, a Van, Marina, Léo, a Jaque, que legal. Carol, a Jéssica. Legal, cara, que bacana. Ô, amigão, diga. eu tô pensando em fazer uma aula de marketing. Boa. Veja, mas assim, não eu. Tem um grupo de marketing e administração, na verdade, também. Ô, Robert, Boa noite, professor. tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Sem som. Não, sem som. A Simone, a Bruna. Tá sem som, Robert. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Que legal, ó. Então, e eles querem fazer uma aula de administração, marketing, alavancar consultório, aumentar as vendas, entendeu? Opa, isso é bom. Aí eu E tô aí, pensando, mestre? Tá sem som, Robert. é, ele estranho, ele tá sem som. Uai, por que será? Não é aí, Robert, no teu? Desativar. Isso aí, vai entrar de novo. Então, cara, eu tô pensando, nós vamos chamar primeiro nossos alunos, Sorocaba, Ribeirão, Sim. se lá no sul, e tem outras escolas também, que nós vamos chamar Alfenas, a gente tá vendo com São Paulo, BH, Contagem, Oh, beleza? vai ser pelo Zoom, Ah, uma isso forma é de bom. alavancar, uma forma de ensinar o povo a vender, vai ser bacana, cara, vai ser bem legal. Uhum. Tá frio Eu acho aí, Campinas? o que Tá frio? se tá frio? Nossa, cara, aqui tá nevando. Eu ia perguntar isso pro Robert, se lá no Maranhão tá frio. Mudar pra lá, Deus me livre, não aguento frio. Você gosta lá do calor, né, filho? Deixa eu ver aqui, não tem pedido. Convidar Robert. Convidei ele. Cara, então, Marina sabe tudo. É onde? lá, Nem Marina, roupa eu tenho, Marina. engraçadinha. Vamos ver se o Robert conseguiu. Ele entrou sem som, Robert. Ai, por que será? Não tá sem som. Tá sem som. Entrou. Robert, a Jéssica, outra Jéssica, duas Jéssica. Otávio, Simone, Rosana, Aline, André, Cadu, Carlinhos, Glauber. A Jéssica. Hoje é. Quanto tempo?
Conseguiu me ouvir? Oi, agora sim, Robert. Eu tive que colocar o fone. Ah, Entendi. Agora dá. Melhorou? Melhorou. muito. Melhorou, né? Tudo Isso. jóia. Agora sim. Opa. Ô, E, Robert, seja bem-vindo, Deu então, certo. às lives que a gente faz, né? O Horto na Real. Lembrando, pessoal, que lá depois vai ficar gravado no YouTube, né? Na nossa página lá. Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o Robert. Robert Lima, do Maranhão, né, Robert? Formou Maranhão, lá, São Luís. São Luís. Olha lá, formou na Quero... Federal do Maranhão, é especialista em orto e depois começou a jornada lá na gringa, né, Robert? É. Olha lá, ó, pós-avançado na Fundação Tweed e depois residência em Los Angeles, né, na Universidade da Califórnia. Poxa, Isso, na UCLA. cara, me fala uma coisa, como foi estudar odontologia aqui e depois ir para fora? Como é que é esse mundo lá fora? Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí desses dois feras aí da ortodontia. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente se conhece aí pelas redes sociais, né? E aí é uma grande satisfação estreitar aí esses laços, né? Então, como você disse, eu me formei pela Federal do Maranhão, né? E fiz ortodontia, a especialização, pelo caminho que todo mundo fez, né? Eu fui fazer a Straight Wire, e depois eu fiz outra especialização em Edgewise, daí essa história de ir para fora, para Tweed, né? Porque a gente sabe que Tweed, ela tem aquele viés no Edgewise, né? Dobras, né? A questão tweediana mesmo, né? E foi bom porque eu consegui, né, ver as duas realidades da ortodontia, né, tanto no Brasil como no exterior, né, e alavanca, né, a nossa profissão, a nossa especialidade, essa vivência, essa experiência com outros profissionais, essa troca, né, de informações e o crescimento, né? Crescimento dentro da especialidade. Né? Então, foi importante. Foi importante ter passado pela TUID, depois eu fui para a Universidade da Califórnia, me especializar, aprofundar os conhecimentos no MARP, né? Conheci o professor Von Moon, né? Que é ele que nos recebe na Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia ela tem um programa que é para dentistas internacionais, né? Para gente que vem de fora, a gente se inscreve no site lá da universidade, manda toda a documentação, paga as taxas, né? E aí a gente vai para a universidade para fazer o estágio, né? Como dentista internacional, né? Como dentista de um programa, né? E aí a gente vai ter esse convívio com outros dentistas, com outros ortodontistas, tem brasileiros. Aliás, os Estados Unidos está cheio de brasileiro dando aula, né? isso é bom. Que a nossa odontologia lá é muito bem vista, né? Nós brasileiros, nós somos conhecidos como chatos na questão da estética, do fazer, né? Então, assim, a gente é muito respeitado lá fora por conta disso, né? Eles gostam de receber o brasileiro, o americano gosta de se tratar com o brasileiro, que o brasileiro senta, explica. O americano ele é mais direto, né? Mas o brasileiro não. Se ele tem um dente, ele vai tentar fazer tudo para salvar aquele dente. O americano ele é mais radical. Ah, não dá, vamos tirar esse dente. O brasileiro ainda tem aquela, né? Faz aquelas tentativas de salvar, né?
o dente e é mais acolhedor, né? O nosso tratamento, a nossa forma de tratar, a nossa forma de receber o paciente, ele é mais acolhedor, né? Ó, cara, Então, desculpa, mas de tanta coisa que a gente tem, e lá fora a gente é discriminado, né? A nossa odonto lá é valorizada, né? É uma coisa muito é, legal, muito bacana de ser dita, porque o dentista, nós brasileiros, né? A gente tem muito valor nessa área lá fora. Dizem que o tem. brasileiro é o melhor dentista do mundo. Eu assino embaixo. Eu não duvido. Eu não duvido. Não. Eu não duvido porque quando você chega lá, você é muito bem recebido. O americano, ele te respeita. E assim, de todas as nacionalidades que tentam entrar nos Estados Unidos para revalidar o diploma, para trabalhar como dentista nos Estados Unidos, eu acho que só perdemos para os indianos. Indianos, eles são eles são um número bem elevado. Então, assim, lá tem muito indianos, eles concorrem bem. Por exemplo, 70 vagas em Boston para o programa de revalidação, muito mais da metade são indianos, né? Que vão aí entrar, né? Então, a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de 60 universidades de odontologia, enquanto no Brasil nós já estamos aí, eu acredito, próximo de umas 600, Uhum. né? E a quantidade de vagas lá é muito pequena. Então, o americano ele é formado para trabalhar, ele não tem aquele interesse tanto pela universidade como nós, e também lá o ensino é muito caro, né? Vocês terem uma ideia, por exemplo, o ano numa faculdade de odonto chega a US$ 80.000, né? Então, 400 mil reais, né? Por ano. Então, é um ensino caro, né? Mas, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena quem consegue realmente revalidar o diploma, quem consegue atuar lá como dentista, vale muito a pena, porque um dentista lá está ganhando, em média, US$ 300.000 ao ano, né? 300, US$ 400.000 ao É, ano. eles falam em anual lá, né? A cultura. Lá é anual ou por hora. Por exemplo, tem algumas clínicas lá que chegam a pagar US$ 1.200 por dia. Multiplicando aí por 5, dá o quê? 6.000. 6.000 reais por dia, né? Então, chega a pagar isso para um dentista, US$ 1.200 por dia. Então, é uma profissão lá muito bem vista, né? É uma profissão muito bem remunerada. Então, vale. Eu sempre encorajo as pessoas a irem, né? A revalidarem. Existem muitas formas de revalidar o diploma, existem muitas formas de trabalhar como dentista, né, nos Estados Unidos. Uma delas, você pode entrar como professor de uma universidade, ser convidado por uma universidade, desde que você prove que aqui no Brasil você está acima da média da sua profissão. Você tem um mestrado, um doutorado, tem publicações, e aí a faculdade ela te faz o convite, arca com o sponsor, que é do visto, toda a papelada, e aí ela te convida e te paga um salário, né? Geralmente 140 mil dólares por ano, né? Tem professores que ganham até mais, 300 mil dólares por ano. Só que assim, estaciona, né? Você não passa muito daquilo trabalhando como professor, você não vai poder clinicar, você vai trabalhar só na universidade, dando aula. Peguei muito professor brasileiro lá, eles não podem clinicar porque eles só têm a licença para trabalhar dando aula na universidade, e porque existem várias formas, como eu disse, né? Tem a licença limitada, que você só pode ficar por um determinado tempo,
dependendo do estado, porque cada estado mudam as regras, né? E a Califórnia, você, para atuar lá, você tem que fazer os boards, né? As provas, aplicar para os boards, e é dependendo do caminho que você vai seguir, né? Você pode atuar lá como dentista brasileiro, né? Aí você entra como clínico para atuar, e aí você tem o close, né? Que é o ortodontista, você pode fazer ortodontia lá. Mas aí você não é especialista em orto, porque para ser especialista é outro caminho também, né? Mas você pode muito bem trabalhar numa clínica e ser dentista clínico geral e atender como orto, porque aquela clínica sabe que você tem um diferencial, que você que foi ortodontista no Brasil. Então você tem aquele diferencial para atuar naquela clínica, né? Como ortodontista. Ô, Robert, você viveu nos Estados Unidos, né? Viu o mercado. Quando você retorna para o Brasil, você toma esse choque que a gente está atravessando. Eu acho que talvez um dos momentos mais difíceis da ortodontia, né? Que ela está meio desvalorizada, a gente fica meio triste com o que a gente vê no mercado. Qual foi o impacto que causou? Assim, eu vou voltar agora. A questão do Brasil, eu acho que é o excesso, claro, da quantidade de faculdades, né? Os profissionais, às vezes, não saem com uma formação tão, tão aprofundada. Por exemplo, fazendo um contraponto aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o americano ele não entra direto numa universidade para fazer odontologia ou medicina. Ele, primeiramente, ele sai do high school, né, que é o ensino médio deles, e ele tem que escolher ou matemática, ou ciências biológicas, ou química, para poder fazer ali essa faculdade, né? Depois que ele termina, aí é que ele aplica para uma universidade ou de odontologia ou de medicina. Então, ele não entra direto, né? E aí, a quantidade de vagas são muito poucas e poucas universidades e muito caro, né? O ensino lá para eles é muito Ô, caro. Robert, aquela história de ter que fazer medicina antes e depois partir para odonto, então é mentira. Não, assim, Hum. nos Estados Unidos, não, né? Nos Estados Unidos você pode escolher fazer, como eu disse, fazer ciências biológicas ou matemática. Por exemplo, o Von Mon. O Von Mon, que foi meu orientador lá do MARP, ele se formou primeiro em matemática. Depois de matemática, é que ele foi fazer odontologia. Por isso é que quando ele dava aula de MARP para a gente, lá, e mexia nos programas, ele vai mais para o lado estatístico, ele mexe muito com números, né? Porque é a pré-formação dele. Então, na América, antes de você fazer a odontologia, você tem que fazer uma dessas áreas, ou biologia, ou matemática, ou química, né? Tanto é que, por exemplo, o board, né? O board, a prova do board para ser dentista nos Estados Unidos. Tem muita química orgânica, na verdade, quem não sabe, são 750 questões para resolver em 8 horas no primeiro dia, e no segundo dia é a prova prática, né? Onde você, lá em 2010, 2011, 2012, antes da pandemia, você tinha que entrar em contato com uma agência para essa agência te conseguir um paciente para te poder levar esse paciente para te fazer todo o checklist que eles pediam nesse paciente. Depois da pandemia ficou mais fácil, porque agora é no manequim. Não precisa mais ser com paciente, é com manequim. Então, por exemplo, dessas 750 questões, cai muita química orgânica, muita bioquímica, ciclos de Krebs. Então, eles valorizam muito essa formação básica, né? Essa formação que a gente tem aí, que era para ter, né? no ensino médio, né? Então, eles valorizam muito isso para a odontologia lá na América, né? Então, assim, como voltando aqui,
eu acredito que essa desvalorização da profissão ela está muito ligada à questão do despreparo, porque à medida que você não tem um preparo, você se contenta com o que vier, né? Então, muitos colegas, às vezes, por falta de não ter um preparo adequado na sua especialidade, aceita, né, o que uma determinada clínica, uma determinada instituição queira pagar, porque ele não se acha, naquele momento, capaz, né? Mas, assim, isso pode ser revertido, né? A gente que estuda, que vai além, né, a gente consegue mudar essa visão e fazer com que as pessoas valorizem a nossa especialidade, né, o nosso trabalho. Né? E é importante a gente levantar essa bandeira aí da defesa da nossa especialidade, né, da ortodontia. O que é bacana, você estudou bem numa área que eu gosto, porque Edgewise eu acho que é o beabá da ortodontia, né? E a gente vê cada vez mais os alunos querem correr das dobras, né? E sendo que a cereja do bolo é a habilidade manual do ortodontista, né? Eu queria falar que você fizesse um parâmetro aí, que a gente precisa de uma ortodontia refinada, com mais adestramento manual, que a gente não está vendo no Brasil hoje. Né? Às vezes você vai, por exemplo, a gente trabalha muito com os módulos de Edgewise e a gente sente uma resistência dos próprios alunos quanto a isso, né? Se criou-se isso, sabe, por conta do... O que eles alegam? Tempo de cadeira, né? Eles associam muito o Edgewise. Professor, eu não vou fazer Edgewise porque Edgewise vai me tomar muito tempo de cadeira. A minha hora, hoje tem a questão da hora clínica, e aí eu não posso ficar muito tempo com aquele paciente na cadeira. Aí eles acreditam que seja por esse motivo. Mas a partir do momento que você tem um bom treinamento, né, que você treina essas dobras, por exemplo, na TWID, como é que funciona? Você chega na TWID, eles vão te dar vários casos, você vai passar um tempo lá, e eles vão te dar vários casos, e você vai fazer o diagnóstico, né, claro, e vai dizer como vai tratar aquele caso. E baseado no tratamento, você vai fazer os taipodontes. Aí você vai fazer todos os arcos, preparar todos os arcos, todas as dobras e deixar lá em cima, e vai passar o fiscal, lá o professor avaliador, vai ver se toda a tua sequência estava correta, se eram todos aqueles arcos que você tinha que utilizar para fazer aquele tratamento, e vai te dar uma nota. Eu confesso que é desesperador, porque quando você chega aqui e vê aquele mundo de dentista, italiano por um lado, brasileiro por outro, espanhol por outro, coreano por um lado, japonês por outro, e você está ali tendo tempo, né, tudo muito cronometrado para poder entregar as dobras, para poder terminar o teu plano de tratamento, e senão você não recebe o seu certificado. Eu entrei em desespero no primeiro dia, né? Ficar nervoso, né? A gente fica nervoso. E só em saber que vai ser avaliado, né? E para mim, sabendo que ali estão os melhores do mundo em dobras, que são os professores da TWID, então eu fiquei muito nervoso. Mas depois eu disse, não, se eu cheguei até aqui, eu vou dar conta. E aí é o que eu digo para os alunos. No começo, a gente tem uma certa dificuldade nas dobras, mas uma boa finalização, muitas vezes, precisa de dobra. Ou então você vai recolar muito, né? Tira bract, bota bract, angula bract. Então, se você sabe dobrar, né, você consegue ter uma boa finalização. Aí veio a questão dos alinhadores, né? Porque por conta do quê? Da América. O americano, ele quer resolver tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. E aí criou-se
os alinhadores com o intuito de diminuir o quê? O tempo de cadeira para o dentista, porque as clínicas americanas, elas são 4, 5, 6 cadeiras, porque lá tem higienista, né? Inclusive, tem muito dentista brasileiro que trabalha como higienista nos Estados Unidos. Faz o board para higienista. E aí ele ganha bem também. Ele não é um dentista, ele não pode fazer o que o dentista faz, mas ele é um higienista. Ele senta, ele faz a limpeza. E aí, quando o dentista vem fazer, já está tudo pronto. Ainda existe também um assistente de consultório, que também tem muito dentista brasileiro lá que é assistente de consultório. Porque é simples, por exemplo, na Flórida, basta você chegar com seu diploma de dentista brasileiro e na prefeitura da Flórida que você consegue ser um assistente de consultório, né? E aí tem muito brasileiro que trabalha como assistente de consultório, que vai tirar as radiografias, que vai receber o primeiro contato com o paciente. Então, assim, são determinadas, são funções específicas, né, dentro da clínica. Então, o americano, ele tenta diminuir essas etapas, né, e aí convencionou-se que hoje as dobras, para alguns alunos, começaram a cair em desuso, né, e às vezes eu fico triste, porque hoje tem algumas especializações que é só com alinhador, né, hoje ensina só ortodontia com alinhadores. Eu acho que o aluno que ele vai para uma especialização que só trabalha com alinhador, ele sai perdendo muito na especialidade, né? Sai perdendo muito. Porque a gente vê, por exemplo, os grandes autores da ortodontia, eles estão em curva de aprendizagem também nos alinhadores. Claro que estão já muito além, mas ainda continuam na curva de aprendizagem. Mas é como eles dizem, alinhador não é para todos os casos. Sim, não é para todos os casos. Então, os casos mais complexos, a gente ainda tem que utilizar a ortodontia convencional, utilizar dobras de finalização para poder estar auxiliando aí a gente a melhorar os nossos resultados, né? Nossos resultados clínicos. Ô, Robert, teve um dado que eu vi que nos Estados Unidos, as profissões que não precisam de ensino superior, chamado de técnicas, né? Se não me engano, o que está lá no topo são os higienistas, né? Do consultório odontológico, que, na verdade, eles são mais dentistas de fora, né? Muito indiano, muito brasileiro, porque o higienista, vamos lá, o dentista brasileiro, ele chegou lá nos Estados Unidos, ele conseguiu o visto EB2NW, que é o visto porque também não adianta ele passar em todas as provas se ele não tem um visto para trabalhar, para morar nos Estados Unidos. Então, ele tem que correr atrás do EB2NW, que é o visto para poder morar nos Estados Unidos. Bem, conseguiu o visto, aí ele vai aplicar para ser higienista. A prova de higienista é bem mais simples, né? Mas não deixa de ser também várias questões e a prova prática. Mas aí muito dentista brasileiro, às vezes já chega nos Estados Unidos com uma certa idade, já é mais velho, não quer passar por todo o processo para revalidar mesmo o diploma para ser dentista nos Estados Unidos, então ele vai ser higienista. Então ele vai ganhar aí, dependendo do local, ele vai ganhar de 60 a 90 mil dólares por ano. Então, é um salário bom. Da pessoa, 90 mil dólares ao ano. Então, muitos ficam só como higienista, né? Um assistente, por exemplo, assistente de consultório, ele ganha de 18 a 25 dólares por hora, né? Chega aí em 50 mil dólares por ano. Mas dólar é uma moeda forte, né? Sabe? Né? Então, às vezes o dentista ele prefere, às vezes, até ficar como higienista, porque... E também os custos, né? Hoje, por exemplo, para você chegar ao final de tudo, para exercer,
a profissão de dentista lá nos Estados Unidos, um brasileiro revalidar, fazer todos os boards, fazer o TOEFL, fazer revalidação de o visto, vai gastar próximo de 1 milhão. Nossa. Mas depois ele consegue reembolsar isso aí. Deixa eu só falar uns comentários aqui, Robert. O Quito, Quito Egas. Parabéns pro Robert, mega profissional. Cara. Valeu, Quito. O Vinícius, que foi meu paciente lá no consultório. As dobras são fundamentais na finalização. Aprendi isso na INEPO, na instituição. Com 2 feras, né? O Vinicião. Quem não sabe dobra não consegue finalizar orto 100%. Obrigado, me ensinar Gustavo e Weber. Webão. Mas o Weber, né? Ele que é o cara na outra. É o ícone da ortodontia. Aí é o Weber Nogueira. As dobras, né? As tão, como é que eu posso dizer? As tão temidas dobras, né? Mas quem quer fazer uma ortodontia de excelência não pode fugir dessas dobras. Não pode. Não tem como. Não tem como. Uma hora ou outra vai precisar fazer, né? Vai precisar fazer. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Weber, rapidinho. É o seguinte, eu concordo com tudo que vocês disseram. Acho que a ortodontia tem sim as dobras, principalmente, né? Às vezes você está terminando um caso ali de classe 2, não está usando elástico e tal. Imagina, você ter que parar, recolar, parar de usar elástico, enfim, e pode dar muito problema para a gente. E hoje eu tive em cursos de alinhadores e, gente, se você não souber o que gera tal movimento, por exemplo, quando eles colocam tudo lá no programa e te mostra aquele movimento de distalização, de mesialização de mandíbula, essas coisas, muita gente acha que vai fazer o pedido dos alinhadores, vai concordar e magicamente aquele movimento vai acontecer. E não vai. Para você ter aquilo que o software apresenta de acordo com o técnico que nem dentista é. Mas aquele movimento, por exemplo, de mesialização de mandíbula, você tem que pensar que você tem que fazer. Que você tem que fazer, por exemplo, com elástico classe 2. Ou distalizar, você tem que fazer uma distalização. Se for sequencial, é pelo próprio alinhador, mas se você quiser em bloco, você tem que pôr alguma coisa lá para ajudar. E tudo que tem dentro do alinhador, nada mais é que movimentação dentária. Se você não souber movimentação dentária, para entrar no alinhador, você quebra, não tem jeito. Né? Como um dente faz isso, como é que eu vou precisar de ancoragem? Então, o pensamento da ortodontia nossa, que eu digo a parte física, a ortodontia convencional, tem que estar muito bem enraizada para você poder passar por um alinhador. Não tem como. Não tem como você passar por um alinhador sem saber, sem entender como funciona a ortodontia convencional. Eu já vi muita gente falar, nossa, mas vocês ensinam Edgewise ainda? Sim. Por que a gente ensina Edgewise? Primeira coisa, o que tem dentro do teu bracket? Por que o bracket pré-ajustado tem aquele monte de torque? Porque é só pegar o fio e passar, teoricamente. Por que o incisivo tem um torque positivo e o resto negativo? Por que a angulação é toda para mesial? Enfim, se você não entender isso, é como eu fiz na primeira vez que eu fui atender orto e vi um bracket invertido. O que pensa na sua cabeça? O que passa em você, né, na tua cabeça? Nossa, que burro, dá 0 pro dentista que fez isso. Mas mal sabe que ele está querendo inverter um torque, inverter uma angulação, ele está 20 anos na tua frente. Só que essas coisas só vêm do estudo do início, que é Edgewise.
Tudo bem que você não precisa fazer um arco ideal, mas você precisa entender aqueles torques, o que é inset, offset, como é que fica o desenho de um arco ideal, para partir para dobras de finalização e, enfim, outras coisas artísticas que nós temos no meio. Então, sim, gente, não tem como ficar sem. Ainda não. E, Gustavo, eu me lembro de estou me lembrando aqui de uma frase que o Capelosa colocou, que deu a maior polêmica num congresso que ele estava palestrando. Ele falou que o sonho de todo alinhador é ser um bracket, né? Então, né, o Capelosa, se o Capelosa diz isso, então quem somos nós para poder contestar, né? Então, assim, é como você disse, as informações estão no bracket. Então, por mais que os alinhadores estejam em evidência, mas tem casos que ainda a gente não consegue tratar puramente com alinhador, né? Então, hoje a gente vê muito essa questão do tratamento híbrido, né? A gente caminha para o tratamento híbrido, onde a gente faz essa miscelânea aí de alinhador e aparelho fixo, né? Eu me lembro que quando os autoligados chegaram como salvadores da pátria. Hoje caíram até em desuso, né? Assim, poucos profissionais utilizam, porque viram que ele não é tudo aquilo que prometia, né? E os alinhadores, a gente está ainda caminhando, está tentando ainda... Está todo mundo aí nessa curva de crescimento, de conhecimento, de aprendizagem, e esperando aí sair os primeiros resultados, os primeiros artigos, né? Para a gente poder aí ver esses tratamentos finalizados com alinhadores, né? Tem que esperar, não adianta. Tem que fazer os testes. Tem que esperar para poder ver, né? A gente vê muito, né? Os estudos que tem são todos com base no Invisalign, acho que é a única empresa que faz. Mas, Robert, eu vou te fazer uma pergunta que foi quando eu te conheci, você me fez ela. Você falou assim, você substituiria os casos clínicos da sua clínica por alinhadores? Eu, com essa cabeça branca, é impossível pensar num negócio desse, né? Mas você é um menino, o que você faria? Olha, eu ainda não substituiria, porque, como eu disse, a gente está nessa curva aí de aprendizado e a gente ainda está também naquela zona de conforto, porque você consegue entregar um resultado maravilhoso, que o paciente ele fica feliz com o resultado que você entrega, utilizando ainda a ortodontia convencional, né? Então, o paciente, ele hoje, ele não está muito preocupado aí com que dispositivo você vai usar para entregar um resultado fabuloso para ele, um resultado que ele é esperado por ele. Ele quer que você faça a entrega, né, do que ele está te pagando para poder receber. Então, assim, eu não mudaria de uma hora para outra. Eu tenho vários casos de alinhadores em andamento, mas eu não trocaria toda a minha clínica por casos de alinhadores, porque tem que ir andando devagar, né? Não dá para fazer tudo né, só com alinhadores, né? Tem as suas particularidades, individualidades, tem paciente que vai usar, tem paciente que não vai ter disciplina para usar. Tudo é o perfil também do paciente. Paciente que ele não é paciente para alinhador, né? Assim como tem paciente que não aceita o fixo. Geralmente, os pacientes que já usaram aparelho ortodôntico convencional fixo uma vez, duas vezes, estão no retratamento, já a terceira vez, eles não querem mais voltar para o aparelho fixo. Eles querem usar os alinhadores, né? Porque, doutor, eu vi na televisão artista tal falando sobre alinhador, eu quero usar esse aparelho, né? E aí ele já está cansado, né, de utilizar o fixo. Aí esse paciente a gente já começa a olhar os alinhadores como uma solução aí de tratamento para esses pacientes, né? E também ainda, né, Gustavo e Weber, os alinhadores, eles ainda não são uma realidade para todos os pacientes, porque
na verdade, os alinhadores são dispositivos caros, ainda são caros, né? Não é disponível, não são todos os pacientes que realmente vão poder arcar com esse tratamento com alinhadores, né? Então, a gente fica um pouco limitado na hora de utilizá-los, né? A Grace Câmara está mandando mensagem aqui, Robert. Parabéns, maravilhoso te escutar e aprender. Obrigado. Cara, o pessoal, bom saber que o pessoal tem esse carinho por você, gosta de você. Como graças a Deus, velho, graças a Deus os nossos têm pela gente, né? Tem bacana. Robert, essa coisa de você estar num consultório já em andamento, pipocando e trocar tudo, realmente não é viável, né? É como você já está com um consultório de orto bombando, tal, fazer uma troca, começar a colocar para ver como é que tá. E lá na gringa, Robert é o dentista mais top que conheço. Eita, Concinha, obrigado, viu? Como é que é o mercado lá, cara? Quando começou o autoligado, muita gente falava, americano só usa autoligado. Aí, quando a gente foi ver, não era bem assim. Aí, agora estão falando a mesma coisa dos alinhadores. Só usa o alinhador, não sei o quê. Será que é isso mesmo? Está se trocando lá alinhador por bracket ou não? A boa e velha ortodontia ainda é o que salva a turma. A boa e velha ortodontia fixa ainda salva muito. E eu digo mais, vai depender de estado para estado, né? Estado para estado americano. Por exemplo, a Califórnia, eles usam ainda muito aparelho fixo, né? Na Flórida, eles já usam muito autoligado. Eu fiz um curso de autoligado lá na Universidade de Miami. Então, eles usam o que é o Damon. Ouviram falar, né? O Damon. Pois é. Então, é um aparelho extremamente caro, e depois eu vi que o que ele entregava era muito parecido com o que os outros, muito mais baratos, entregavam. E aí, né, acabei não usando mais o Damon, né? Mas depende muito de estado. Por exemplo, o Texas, né, eles já são mais aquela questão tweediana, já é mais aparelho fixo com o Edgewise, né? Então, existe muito ainda essa questão de estado para estado, né? Mas a ortodontia convencional ainda é muito utilizada nos centros, os grandes centros, vamos aí, a Califórnia, Boston, os grandes centros da odontologia, né? Nova York, Flórida, né? Então, ainda é muito utilizado o aparelho fixo, o aparelho convencional. Lá, né? Assim como é caro aqui, é caro lá também. Né? Para o americano é custoso. Por exemplo, eu ficava impressionado quando eu vi eles fazendo uma coroa, uma prótese fixa, custando $4.000. Eu digo, meu Deus, essa prótese aqui, $4.000. Ou seja, R$20.000. E para eles, né? Então, R$20.000 uma prótese, $4.000. Uma lente de contato, por exemplo, $1.800 por dente, né? $2.000. Tinha profissional Bam lá que cobrava $3.000 por dente, né? Então, é caro para a gente aqui, é caro lá para eles também. Fala, é proporcional, né? Lá se ganha proporcional. Bem. Se ganha, né? Se ganha melhor, né? Então, é isso, né? Que a questão do aparelho, ele é uma escolha aí, eu acredito que do profissional, claro, conversado com o paciente, e se for, por exemplo, tem paciente que chega no nosso consultório que quer usar alinhador, mas se você conversa com o paciente e diz, olha, seu caso, né, ficaria melhor com aparelho fixo, eu consigo entregar o resultado melhor com aparelho fixo,
o paciente vai entender perfeitamente. Por exemplo, o paciente de ortognática, né? O paciente de ortognática, você tem que fazer o fixo primeiro, né? Preparar esse paciente aí para ortognática com aparelho fixo. Aí depois que faz a ortognática, pode ser que depois ele vá para os alinhadores nas fases finais do tratamento. Mas no início, o preparo tem que ser feito com o aparelho convencional, o aparelho fixo, né? Dá mais. Acho que vai depender muito das particularidades, né? Velho? Opa, é que a gente está vendo muito caso de preparo para ortognática com alinhador. E eu não sei se eu estou muito velho na parada, eu fico sempre com os dois pés atrás. Eu acho que eu fico muito inseguro quando eu dependo tanto da disciplina do paciente, ainda mais pós-ortognática, né? É pós-ortognática, e aí o paciente, ele vai te cobrar o resultado da ortodontia, tu vai ter que estar aí alinhado com o cirurgião bucomaxilo, né? Então, assim, é importante que esse paciente aí, a gente converse com ele, né, para poder falar sobre o tratamento dele, sobre o dispositivo que a gente vai usar, Uhum. né? E que o dispositivo, ele não é tábua de salvação, né? O profissional é que conduz, né, o tratamento. Tem uma coisa que me fizeram uma pergunta hoje, que eu divulgando a live, e alguém me perguntou via direct: Robert, fala também na hora que tu for falar na live, fala sobre a questão de como fazer um curso desse, um programa desse, né, e o valor. Muita gente tem curiosidade de saber um valor desse, de um curso, por exemplo, desse que eu fiz, né? Então, a primeira coisa, você tem que entrar no site da Universidade da Califórnia, o CELEI, né, no site deles. Aí lá eles divulgam todo o cronograma do ano de 2024, 2025, né, do ano que você quer fazer. E aí você se submete, aí você paga uma taxa de candidatura, que chega em média aí a $200, depois uma taxa de matrícula, que gera aí em torno de uns $8.000. Aí depois você paga uma taxa de um programa internacional, $9.500. Eu sei que na hora que soma, vai dar para ortodontia, vai dar em média uns $20.000 por trimestre, ou seja, uns R$ 100.000, né? Aí isso aí são as taxas para o curso. Aí você vai ter o que não inclui moradia, alimentação, teu visto, porque tu vai ter que mudar para F1, se for estudar, né? A questão do TOEFL. Eu gosto da Universidade da Califórnia porque o TOEFL ele aceita com 80 questões no TOEFL, a nota mais baixa, porque o TOEFL é horrível, né? Então, ele aceita com uma nota mais baixa, o TOEFL 80 e o IELTS com 6,5. Então, isso assim, é os últimos 2 anos, ou seja, se eu quiser fazer um outro curso novamente lá, eu vou ter que me submeter de novo ao TOEFL. Vou fazer um outro curso, estou até fazendo. Já fiz 2 vezes o TOEFL, estou tentando agora fazer a terceira, porque o TOEFL é meio chatinho, né? Tá. Aí porque cada vez que você se submete a um programa, você tem que fazer de novo, né? Ele só vale por 2 anos. A universidade só aceita o TOEFL até 2 anos. Por exemplo, se você fez o TOEFL em 2021, já não vale. Tem que É um investimento alto. É um investimento, realmente é um investimento alto, mas vale muito a pena, tanto pelo network, você vai conhecer dentistas do mundo inteiro, vai aprender técnicas novas. Eu aprendi muita coisa com dentistas lá, na questão da ortodontia mesmo, algumas coisas que eu nem imaginava que dava para fazer, né? E aí eu via lá eles fazendo, perguntava e eles diziam, né, o porquê que estava fazendo. Então, assim, é uma experiência que eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague essa vivência que você vai ter com esses profissionais do mundo inteiro, né? A gente aprende muito. Ô, Robert, mais uma fã tua, Cleorabani.
Ah, foi minha professora Ah lá. na UFMA. Beijo, professora. Entre um laudo e outro, olho rapidinho no Insta e vejo o Robert compartilhando suas experiências internacionais numa live. Ah, obrigado. Obrigado pelo carinho com a gente aqui também. A Nay, ó, Nayara, beijão. Quem é que ia recusar um pedido, um convite, na verdade, desses dois Ah, monstros aí Imagina. da quem ortodontia? dera, Não tinha você como. ter aceitado. Nossa, você, peraí. Ei, professor, que bom te ver. Cristina Maia. Cristina Maia falando que é bom te ver, Robert. Cristina, né? Eu não estou conseguindo ver conhecer pela foto. Não é aluna de vocês, não? Não, Eu acho que é aluna de vocês. será, Weber? Você conhece aí, Cristina Eu acho Maia? que é. Não me lembro. Ô, Por causa da foto, parece pequena aqui pra ela gente. fica pequenininha aqui. Cara, então desmistificou umas coisas, explicou outras, esclareceu outras. A gente precisa sair, então, de uma parte da nossa vida de estudos, né? E no ensino médio, escolher a área que você quer seguir, humanas, biológicas, exatas, começar a estudar aquela área. Claro que você pode mudar no meio do caminho. Não precisa fazer medicina para fazer odonto, todo mundo acha. Não, lá Né? não, não. Em outros Pode lugares, sair do Estados high school. Unidos não. Agora, o que que eu digo muito para dentista, que é para colega que está entrando em odontologia hoje, acadêmico. Eu digo, olha, se tu queres ir para os Estados Unidos, exercer tua profissão, começa a estudar de hoje, na graduação, Uhum. entendeu? Para poder, quando tu chegares lá, começa a entrar em grupos de pessoas de Facebook que estão se preparando para fazer os boards, baixa as provas, começa a estudar, aprofunda teu inglês, porque assim, um assistente, digamos, na Flórida, um assistente de consultório, que quando eu fiz esse estágio de autoligado lá, eu via que tinha assistente que ganhava muito bem, brasileiro, trabalhando como assistente de consultório. Mas por quê? Porque ele falava inglês muito bem e ajudava o dentista a vender. Porque o primeiro contato do paciente era com o assistente de consultório. Então, esse assistente, sendo muito bem, ele explicando muito bem, ele acaba conquistando o dentista. E aí o dentista não quer perder ele. E aí aumenta o salário, aumenta a hora trabalhada, o valor da hora trabalhada, e aí ele acaba ganhando muito bem. Mas aí, para isso, ele tem que saber bem inglês, ele tem que se expressar muito bem. Senão ele fica só aquele que recebe o paciente, senta na cadeira, faz o que tem que se fazer e depois se despede lá do paciente. Então, assim, é o que eu digo para as pessoas que estão entrando na odontologia com esse intuito de exercer a profissão nos Estados Unidos. Então, começa a estudar logo de agora. Começa a baixar as provas, se preparar para as provas. Pode ver uma agência, porque tem agências que você contrata que elas sistematizam tudo que você tem que fazer. Ela vai dizendo todas as etapas e vai te ajudando ali nas etapas, né? Te manda documentação, te indica um tradutor juramentado para fazer a tradução da tua papelada, dos teus diplomas, dos teus cursos. Então, só que são caros, né? Essas empresas, elas são bem caras. Mas, para quem não consegue fazer só, tem que contratar. É por isso que eu digo que todo processo, no final, chega próximo de R$ 1 milhão, né? Para poder revalidar aí o diploma, depois de todas as etapas. Por exemplo, uma tentativa de board é $1.800, né? Só para você fazer a prova. Entendi. E só para finalizar, Robert, o que você acha? Por exemplo, lá tem muitos, como você disse, higienistas, né? Que deixa o dentista pede lá, eles atendem e tal, beleza. E aqui no Brasil a gente tem um esquema, né, das THDs tal, que poderia, com supervisão,
do dentista, fique bem claro isso, é fazer algumas coisas para a gente, né? Por exemplo, a gente sabe que elas podem moldar, que elas podem fazer a limpeza, que elas podem restaurar um dente, não é abrir a cavidade, é restaurar a colocação ali da resina. E também a parte de ortodontia, fio, borrachinha, enfim. E, cara, eu acho que a gente podia parar e pensar a nossa forma, né? Imagina, lá você tem 5 cadeiras, um dentista e 5 moças, vamos dizer assim, trabalhando com supervisão de um dentista. É como se você tivesse um médico e 5 enfermeiras, né? Então, a gente tem mania de achar que dentista tem que sentar no mocho para ser dentista. E não, a gente está perdendo esse, não é título, né? Mas essa alcunha de doutor para a gente virar um mecanicista. Né? Mecanicista que eu digo é de sentar e fazer. A nossa parte pensante acaba que cai em desuso. Se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa que há muitos anos não estuda, mas faz uma restauração maravilhosa, uai, por que você não pode secar dentinho? Ah, não lembro. Entendeu? Vira muito mecânico. E eu acho que a gente devia aproveitar, sim, essas meninas, né? Claro, cada especialidade até onde pode ir, sem ultrapassar, sem nada. É uma forma de delas ganharem mais, claro, e uma forma da gente descansar a nossa coluna, enfim. O que você acha disso, Robert? Como você teve essa experiência lá, você tem outra cabeça para cá. Ó, Joyce, ortodontia na live. Obrigado, querida. TSB, né? TSB, ela é em ortodontia, né? isso. Na live. Olha, Gustavo, o americano, ele tem muito medo das leis, né? Então, o higienista, ele próprio, ele não passa do que ele tem que fazer, né? Lá eles têm muito essa questão de aplicar antibiótico na gengiva, eles têm essa prática. E o higienista, ele recebe o paciente, ele faz aquela limpeza ali, supragengival, e na hora que é para aplicar esse antibiótico, né, por exemplo, ele chama o dentista. Aí o dentista, a gente vem, olha, supervisiona não, faz o procedimento. Então, assim, lá, esse próprio higienista, ele tem medo das leis, ele tem medo de passar das atribuições dele. E eles entendem muito bem quais são as atribuições, eles respeitam isso. O americano, ele respeita a lei. O americano, ele é muito right, ele é muito ali, como é que eu posso dizer? Ele tem medo, né? Ele não vai fazer, ele não faz errado. Aqui no Brasil, às vezes, se não tiver aquele cuidado, pode ser que, né, uma técnica, sei lá, ultrapasse. Mas aí é o que a gente volta aqui, né? Tem que ter a supervisão lá do dentista, o dentista tem que estar próximo, e eu concordo, eu acredito que ortodontia é pensar, né? É mais pensar do que executar, né? Porque às vezes você consegue ensinar, por exemplo, e aí a pessoa faz uma dobra, executa, e às vezes acaba executando, às vezes, pela quantidade de vezes que faz, executa, às vezes, até melhor do que você, né? Mas você sabe para que está fazendo aquela dobra. Se der um efeito colateral, você sabe como corrigir aquele efeito colateral, né? Então, eu acredito que seria uma coisa que a gente poderia lutar aí com o nosso CFO, né? Conselho Federal, para delimitar essas atribuições aí das técnicas de saúde bucal para que possa trabalhar no consultório e, né, que ficasse bem claro até onde elas pudessem ir, né, para que a gente pudesse estar utilizando, né, que elas pudessem nos ajudar no consultório. Ô, Rob, então seria desculpa, cara, a gente vai ter que encerrar porque já vai cair o Instagram, é 1 hora. Já?
Eles não permitem que fique mais. Mas, Ah, tá certo. nossa, devia ter 3 horas de papo aí, que tá muito... 3 horas para a gente conversar aqui. Mas olha, eu quero de antemão agradecer o convite, tá? Agradecer o convite. Convidar vocês para vir conhecer São Luís do Maranhão, os Lençóis Maranhenses estão convidadíssimos. Se já não conhecem, venham conhecer aqui a nossa cidade, é linda, entendeu? E tá de portas abertas, é só avisar, Robert, estou chegando aí, vou buscar vocês no aeroporto e mostrar toda a cidade. Vai ser um prazer receber vocês aqui, viu? Prazer, nosso. Que aí tá frio, né? Eu tô indo para aí, eu acho que comecinho do mês. Deve estar frio, né? Tá muito frio. Pois é, venham para cá pro calor. Quando vier para cá pro frio, avisa a gente também. Tá bom, tranquilo, pode deixar. A gente queria te agradecer, Robert. Foi muito esclarecedor, muito bacana. Muito obrigado pelo convite, viu? Podemos fazer mais lives. Vai ser legal, vai ser bacana. Pensar em outros assuntos também. Vebão, mais uma vez. Valeu, meu amigo. Guga. Robert, um abraço. Foi um prazer muito grande falar com você. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado aos nossos telespectadores, né? Ao pessoal que está na live, obrigado por ter despendido aí um tempo para estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal. A live vai estar lá, tá? No canal Horto na Real, e vai ter vídeos novos esse mês sobre verticalização de molares e cantilevers. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado. Beijão para... Valeu, gente. Valeu. Obrigado.